Olá amigos, aqui é Seiti Arata, do programa de empreendedorismo digital, Empredig. Com o prazer de falar pela primeira vez com o Pedro Dias, da Engino.com.br. Como vai, Pedro? Tudo bom? Tudo bom, obrigado pelo convite para participar. É sempre bom participar nesses eventos de expandir o conhecimento para a comunidade. A gente fica bem feliz e aí é um grande privilégio para a gente conversar com você. A tua equipe toda, né, pelo que eu entendi, tem muita gente com passagem, inclusive, pelo Google no passado, né, da equipe de controle de qualidade. Isso. Basicamente, a equipe toda, por enquanto, sou eu e o Ariel. Aham. E sim, nós trabalhamos juntos durante 3 anos no Google. Quando o Ariel entrou, eu já estava trabalhando lá há um ano e pouco. E ele entrou na equipe e depois ele saiu primeiro também do que eu, e eu permaneci por mais um tempo ainda, né, no Google. Mas durante todo esse tempo que nós trabalhamos juntos, nós adquirimos muita coisa em comum e filosofia de pensar e de como levar uma empresa e como a gente queria mudar o mercado de SEO, porque havia falta de um pouco mais de certeza naquilo que se fala e clareza e ensinar da maneira correta em vez de ensinar mal. Porque eu vejo a gente via muita gente publicando coisa e falando coisa que era errada, e até na altura havia certos palestras e cursos em que se diziam coisas um pouco fora da realidade. E nós queríamos trazer trazer um pouco do que é a realidade e um pouco mais de certeza para o mercado. Deixa eu só amarrar esse conceito para o público-alvo, para quem a gente está conversando agora, são jovens empreendedores que não necessariamente são técnicos em SEO, técnicos até mesmo em computação. Tem inclusive, por exemplo, um colega nosso que ele é muito bom tocando gaita. E ele veio e falou, poxa, eu acho que eu posso criar um curso tocando gaita. E todo mundo falou, cara, é um mercado de nicho. Se os teus outros companheiros que tocam gaita, eles não têm esse viés empreendedor que você tem, então você tem o talento, né, em alguma coisa que é de interesse para as pessoas em geral, e você tem a capacidade também de criar um curso, então muito bacana. Além dele, tem outros, né, tem gente que atua na área de moda, vendendo, né, peças de lingerie, tem gente vendendo camiseta, e-books, enfim. Não são pessoas com experiência profunda em SEO. Então eu só queria amarrar um pouquinho essa minha filosofia, e eu também não tenho essa experiência em SEO. Por que é importante, Pedro? Uma pessoa que já esteve do outro lado, quer dizer, que já trabalhou com o Google, sabe quais são as boas práticas. Por que isso é importante para um trabalho quando a gente se propõe a melhorar o nosso posicionamento num mecanismo de busca, fazer um bom trabalho, fazer o SEO da maneira correta? Olha, essencialmente porque eu acho que a presença online de um negócio, essencialmente quando ele está começando, que é dos momentos mais críticos que um empreendedor tem quando começa o negócio, se ele começa a fazer as coisas e começa a ter quem aconselha ele em termos de SEO, lhe dá algum conselho errado, alguma pista, alguma dica que ele segue pelo caminho errado e que pode levar a uma penalização dos motores de busca, isso pode, pode mutilar o destino da empresa de uma maneira permanente, né? Porque muita gente sabe que quando se começa uma empresa, e principalmente os empreendedores sabem que quando se começa uma empresa existe aquele poço inicial que a pessoa tem que passar até começar a ter o break-even, né? Até começar a conseguir monetizar a empresa da maneira correta, etc. Então, se muitas vezes o empreendedor escolhe um serviço barato ou, sei lá, um serviço de baixa qualidade que o leve por algum caminho menos próprio, isso pode mutilar de maneira permanente o sucesso da empresa. Então, eu não estou a dizer que nós somos ou que a Engino é a única empresa no mercado que pode dar isso. Não, existem várias outras empresas no mercado já com bastante experiência
que são legais e que o empreendedor pode procurar como conselheiro. Mas o meu aviso aqui é para o empreendedor é para ter cuidado e principalmente para ficar sempre atento a tudo o que for parecer sucesso fácil, que parecer truque, tudo que for. O cara do SEO fala para ele: eu tenho aqui uns truques que vou fazer, vou colocar o seu site nas primeiras posições, garantido. Isso é sempre. Há sempre que ter precaução enquanto a essa filosofia, né? Porque, como o ditado diz, o que é barato por vezes sai caro, né? Então a gente tem que ter tem que entender que o Google não existem truques. Muito do que se passa no Google é um espelho da nossa vida real. Então tudo o que for feito da maneira correta, com umas bases sólidas e baseado no produto diferencial da empresa, etc., em vez de basear em truque, tem muito mais chance de sobreviver e de ter sucesso. Então é nessa premissa que a gente quer operar e que queremos levar todo o mundo que fecha com a gente e que nossos clientes, que eles vão estar sempre seguros em relação a tudo que a gente vai fazer com eles e que vai sempre ser sustentável e vai sempre ser direcionado para o sucesso da empresa deles e não de uma maneira para haver alguma dificuldade ou para que possam incorrer mais tarde em penalizações, etc. Perfeito. Eu acho que até a gente está agora falando de um dos 5 principais erros de SEO, que é um pouco da gambiarra, que foi muito bem listada. Para as pessoas que não viram ainda os slides da sua palestra, eu recomendo que entrem no indino.com.br, vocês encontram a área de blog e tem uma palestra muito interessante chamada SEO Holístico. Será que a gente pode falar um pouquinho mais dos principais erros de SEO antes da gente dar dicas, boas práticas para quem vai assistir esse vídeo, Pedro? Claro que sim. Eu listei aqui falta de proposição de valor, abordagem segmentada, isolada, a gambiarra, que é essa que a gente acabou de falar, tendências de SEO e iteração lenta. Podemos falar um pouquinho da falta de proposição de valor? Claro. Então, a falta de proposição de valor é exatamente quando o cliente chega para o SEO e o SEO não tenta entender qual é o diferencial do produto ou o diferencial da empresa. Então é logo, vamos fazer SEO, vamos colocar o site em primeiro lugar, fechou. Não pode ser assim, né? Então, da parte do SEO, o SEO tem que entender qual é o produto que a empresa tem para oferecer, qual é a filosofia da empresa, qual é o diferencial desse produto em relação à concorrência, tanto do produto como da empresa em relação à concorrência, e como é que a gente pode trabalhar esse produto online de maneira a ter a levar esse diferencial ao usuário ou ao consumidor, de maneira que viralize, de maneira que chegue no boca a boca, de maneira que chegue no produto falado, no produto querido, no produto que as pessoas vão querer, né? Então há que trabalhar toda essa imagem do produto e entender o diferencial, não é só chegar, vamos fazer SEO e pronto, porque muitas vezes o que falta, eu quero chegar na primeira posição do Google, então me explique para mim porque é que o seu produto é melhor do que o cara que está em primeiro. Há que entender, o empreendedor tem que dar para o SEO essa visão, tem que explicar para o SEO porque é que o produto dele é melhor do que o concorrente, porque se isso não for verdade, então vamos ter que trabalhar o produto, não vamos ter que trabalhar, não é só o SEO que importa, vai ser porque a pessoa que vai comprar o seu produto, depois o usuário não, e o cliente final, as pessoas hoje em dia não são burras, desculpa o termo, né? As pessoas pesquisam na internet e quando as pessoas não estão satisfeitas com o resultado, eles procuram outro resultado. E é isso que o Google quer dar às pessoas. O Google quer dar às pessoas sempre o melhor resultado. Então, se o seu resultado não é o melhor resultado, não vai ser escalável, não vai ser uma proposição sólida, não vai ser algo que você vá subsistir lá por muito tempo, né? Mesmo que se faça todos os SEOs possíveis e imaginários,
obviamente que você pode ter alguma vantagem sobre os seus concorrentes que ainda não estão fazendo SEO ou que têm alguma dificuldade em que o site seja um pouco mais acessado pelo Google, mas o problema é que quando esses seus concorrentes acordarem também para essa realidade do SEO, você vai perder esse lugar, porque essa sua vantagem, baseada apenas na ignorância dos seus concorrentes, não vai subsistir por muito tempo, não é? Com certeza. O que você estava falando me lembrou muito que eu aprendi com o David Ogilvy naquele livro muito bom dele, Ogilvy on Advertising. Ele fala que quando ele pegava alguma conta de algum cliente que merecesse atenção, né, da equipe dele, eles ficavam 2 semanas só estudando o produto. Ele pegava a equipe dele inteira, ia lá para a Alemanha, para a fábrica da Mercedes-Benz, ficava estudando tudo a respeito da montagem do carro, do veículo, detalhes técnicos, só para depois começar a bolar algum tipo de propaganda. E infelizmente eu vejo, com a aceleração, né, da nossa época digital, as pessoas querem pular essa fase. Algumas vezes eu converso com alguns profissionais que falam, vou fazer um anúncio para você, seja um banner tradicional, um publi editorial, ou até mesmo no mercado de marketing de afiliados, uma pessoa fala, vou ajudar a vender seu produto. Legal, bacana. Você quer o acesso, por exemplo, no meu caso eu vendo cursos, né? Mas se eu tivesse algum produto, eu faria questão de enviar o meu produto para a pessoa testar em casa, se for um alimento, que ela coma o alimento, se for uma roupa, que ela vista a roupa. E eles falam, não, tá tranquilo. Eu falo, meu amigo, como que você quer anunciar alguma coisa se você não sabe nem do que se trata o produto, né? Então, exatamente. Eu acho que na área do SEO, eu também já vi, infelizmente, alguns profissionais que pisam na bola nesse aspecto de simplesmente falar, não, o esquema é o seguinte, eu tenho uns plugins aqui que vão te dar links e tudo mais, tem uns encurtadores, etc. Então, realmente é um indicador aí de um erro muito sério. Abordagem segmentada e isolada, Pedro, o que seria isso? Ou seja, a abordagem segmentada e isolada é quando... aliás, isso pode... É quando a pessoa quer começar por abraçar tudo em vez de nichar o site dele. Ou seja, como é que eu vou conseguir competir com todo o mundo que já está super estabelecido no mercado online? Você não pode começar a querer bater de frente com aquelas marcas com mais visibilidade ou com mais espaço online. Se você quer entrar num mercado que já tem alguma concorrência, você tem que pensar... Começar com cauda longa? Começar com a long tail, exatamente. Começar com algo nichado, né? E daí expandir. Mas muitas vezes as pessoas também acabam por ficar para sempre isoladas nesse mercado e esquecem de expandir. Então há as duas vertentes nesse aspecto. O aspecto em que a pessoa, quando quer entrar, tem que pensar em entrar pela porta dos fundos, né, e crescer a partir de lá, e de não ficar lá, né, de não querer ficar sempre lá no conforto e de crescer a partir desse aspecto. É basicamente isso, não há muito mais assim que possa acrescentar nesse... Deixa eu tentar então imaginar o caso desse meu amigo o Sérgio Farias. Ele tem um site que vende de produtos, de peças íntimas, né, de lingerie, e belafemini.com ou .com.br, agora de memória não me recordo. Mas ao invés de hoje, ele já entrar para o mercado com uma estratégia de SEO do tipo lingerie, sutiã e calcinhas, que seriam camisola, que seriam os termos principais, seria uma tal de abordagem não muito adequada. Ele poderia encontrar algo como camisola para o Dia dos Namorados, ou então truques de sedução para seu namorado utilizando lingerie com renda. Seria mais ou menos assim? Isso é exatamente fazer aquilo que as empresas grandes já não conseguem fazer, né? Ou porque já estão ou porque já existe um layer de burocracia muito grande, ou porque já são um pouco mais engessadas, elas não têm a mesma mobilidade que uma empresa pequena. E ao nível de personalização que uma empresa pequena pode chegar, que uma empresa grande não pode,
porque isso iria requerer muitos recursos de uma empresa grande. Por muitas das vezes as empresas grandes nunca deram esse nível de atenção personalizada. Então eles passaram já, né, na grandeza exatamente. delas. E já não acham que não estão para se preocupar com esses detalhes, né? Então essa é exatamente uma porta de entrada para as empresas pequenas e para quem quer começar no mercado. É começar por fazer aquilo que as empresas grandes não fazem, exatamente o tal fator de diferenciação que a gente falou ainda há pouco. Tanto que neste aspecto é mais um fator de diferenciação da abordagem da empresa do que do produto em si que a empresa oferece, né? Perfeito. Com relação à gambiarra, a gente já conversou um pouquinho, para a gente tomar cuidado com os truques, com os atalhos. Eu gosto muito da abordagem de vocês a respeito disso, pelo que eu vi na descrição do seu website, pelo pouco que a gente já está conversando aqui agora. E até te confesso agora o motivo pelo qual eu te falei, bom, a gente aqui na Arata Academy, né, tem o Empredig, tem outros programas, a empresa vai muito bem, né, felizmente, graças ao apoio de todos os nossos amigos. Mas desde o primeiro dia, eu nunca tive uma preocupação com SEO. Eu sempre tive alguma intuição me dizendo o seguinte, puxa, estão dizendo por aí que se o cara pega um link, faz assim assado, se ele põe a palavra-chave assim assado, ele fica com um certo benefício. Então eu pensei, puxa, se isso é verdade, todo mundo começa a fazer e depois já além de não se tornar um diferencial, quando as regras do jogo mudarem, você que investiu, né, totalmente naquela estratégia, você é prejudicado. E sempre fica, né, uma onda depois da outra. Não, agora a nova modinha é você colocar um joinha do Facebook. Pô, como é que eu faço para conseguir um monte de gente dar o joinha para mim, para aumentar o meu ranking? Então sempre deixei isso de lado e a empresa progrediu razoavelmente bem. O meu lado patológico dessa minha aversão, meu desinteresse pelo SEO, muitas vezes eu sei que eu estou evitando de realmente contribuir ainda mais para os meus clientes fazendo a coisa certa, pelo fato de eu nunca ativamente ter ido atrás do SEO. Então, a gambiarra, os truques, né, o black hat e tudo mais, isso está bem claro, acho que para toda a nossa audiência, que realmente é o atalho que no final das contas vai te prejudicar. Isso eu acho que não tem nenhum questionamento. Agora, o que pessoas como eu, Pedro, que nunca foram atrás de uma agência de SEO, nunca se dedicaram muito tempo para aprender, para instalar alguns benefícios, ou até repensar o conteúdo, a estratégia, ou até mesmo o próprio produto de forma diferente, poderiam fazer, que não são gambiarra, mas que poderiam talvez aí ajudar? Olha, é assim, eu entendo que muitas empresas não tenham preocupação com SEO, até porque isso seria o cenário, ideal em muitas das... Falando mesmo contra mim, né? Esse seria o cenário ideal em muitos dos casos. Eu acho que quando o empreendedor tem uma ideia legal do que é acessibilidade, do que são os motores de busca, de como os motores de busca funcionam, de como o mercado online funciona, de como as regras mínimas e básicas de usabilidade e acessibilidade. E basta pegarem naquele guia de otimização que o Google até publicou, lerem, para não fazerem as coisas erradas a partir do início. Acho que não existe muito por que haver uma preocupação com SEO para esse tipo de pessoa. No entanto, na Engine nós já tivemos clientes e temos alguns clientes que... pelo fato de eles nunca se terem preocupado com SEO, e eles também nunca tiveram preocupação de estudar acessibilidade ou usabilidade, etc. Então, o que eles acabam implementando a maneira como o site foi construído, eles acabam por se estrangular eles próprios, ou seja, porque o site acaba por não ter a performance que poderia ter. Obviamente, isso... é um pouco culpa também por parte dos motores de busca que não são capazes de desfazer o nó que a pessoa fez no site deles, né? Então, eu diria que, por um lado, entendo a pessoa que não se preocupa, mas essa pessoa que não se preocupa já tem que ter um pouco a noção de como as coisas devem ser feitas para que quando
chega à altura de querer expandir ou de querer que o site ganhe tração, que não esteja aquele nó que o site não consegue avançar, não consegue ganhar visibilidade. Ou seja, então, a fundação, a estrutura base do site tem que estar bem cuidada, né? Exatamente. Aliás, nós temos alguns clientes que quiseram começar, a gente tem um projeto novo agora na calha, a gente quer começar já do início com SEO com vocês para a gente fazer certo do ponto zero. A partir do zero a gente faz já tudo certo. E isso traz um grande benefício, porque você acaba por não ter nenhum atrito na visibilidade nos motores de busca. E é exatamente essa dicotomia que tem que ser entendida. Eu entendo as pessoas que não querem ter preocupação com SEO, mas se não quer ter, você tem que ter um mínimo já de usabilidade na sua cabeça, tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o que os motores de busca fazem, e não é tal gambiarra que vai salvar você. Vai ter que ser um repensar da sua estrutura, um repensar da estrutura do site, um repensar da usabilidade do site, e etc. Né? Vamos para o penúltimo erro principal, que são as tendências de SEO. Estou imaginando que é o cara ficar querendo saber qual que é a última modinha da semana, não é? Então isso é o que eu costumo chamar, quando eu palestro, normalmente costumo chamar a carneirada, né? Que todo mundo de repente sofre do mesmo mal que o último lançamento do Google, ou seja, existe um novo algoritmo do Google, um monte de sites caem e de repente todo o site, quando aconteceu o Panda, por exemplo, o Panda foi lançado e de repente o problema de todo mundo era o Panda. Quando havia muito site que não tinha sequer problema de Panda, né? E tinham caído por outras razões. Mas para eles era o Panda, né? Porque vão atrás da opinião de todo mundo e para eles os problemas que estão havendo no mercado como geral são os problemas deles também. E esquecem um pouco de analisar o site deles como um mercado nichado, como um caso específico, como algo que talvez não seja um espelho do que se passa com o outro site. E o mesmo, isto funciona, isto da carneirada acontece tanto quando é lançado um algoritmo, como com a gambiarra, né? Por exemplo, quando existe um novo truque da SEO que funciona, agora todo mundo quer começar a fazer a mesma coisa. Por exemplo, a paranoia do link building. De repente começou todo mundo a querer fazer link building, todo mundo é expert em link building, todo mundo oferece pacotes de link building. E depois vem um novo algoritmo que é o chamado Penguin, e agora todo mundo que fazia link building daquela maneira foi assim um pouco que empurrado de novo, né? Porque seguiram a carneirada, porque seguiram a tendência, porque não olharam para os específicos das necessidades deles. E, exato, como eu estava falando, isso tanto funciona para a penalização como para a gambiarra, né? Ou seja, uma boa prática, o oposto, né, da carneirada, da tendência de SEO seria: quer estudar SEO? Então estude, mantenha-se atualizado, busque boas fontes, mas principalmente entendendo princípios, ou seja, por que um determinado tipo de estrutura pode trazer algum benefício para o visitante, e não o que o Google hoje entende ser positivo para o visitante e como que você manipula isso, porque daí o Google ele vai continuar seguindo o mesmo princípio, né? Por exemplo, do link building seria, olha, muita gente está apontando para o seu site, significa que é bom. Não é que o que eu tenho que conseguir, portanto, é link para o meu site. Eu tenho que conseguir, significa que é bom. Que pode ter várias maneiras de conseguir isso, né? Aliás, o erro é que o pessoal da SEO tem mania de seguir, correr atrás do Google, né? Mas o Google corre atrás do usuário. Então, não seria muito mais benéfico se o pessoal da SEO corresse direto atrás do usuário, em vez de correr atrás do Google? E mesmo que hoje o Google não valorize aquela prática, se for uma boa prática, cedo ou tarde o Google vai valorizar, né? Muito bom. Iteração lenta, que é o último erro dos 5 principais erros aqui. O que seria isso? Iteração lenta é quando as mudanças não são feitas com a velocidade que deveriam ser feitas ou com a agilidade que deveriam ser feitas. Por exemplo,
existe hoje em dia, isso vê-se essencialmente nas grandes empresas que já têm uma empresa, um departamento de TI, e normalmente esse departamento de TI é super engessado porque requer autorização deste e aprovação do outro, e então acontece que quando a gente quer consertar algo, quando a gente quer pôr algo funcionando da maneira certa, ou mesmo reverter alguma coisa que não devia ter sido feita, a iteração lenta pode ser muito inimiga, porque quanto mais tempo isso estiver exposto aos motores de busca, quanto mais tempo o problema estiver exposto, mais vai agravar o site. Então, ter a agilidade de poder fazer alterações no site, tanto do ponto de vista de adicionar conteúdo, adicionar valor no site, ou mudar uma estrutura, ou fazer uma correção, quanto mais rápido for o processo de iteração, mais benéfico vai ser para o site, porque vai estar exposto a menos tempo online, vai estar exposto a menos, aqui o Google veja o site assim durante muito tempo. E como eu estava falando, essas empresas que já são mais engessadas e que requerem muito tempo para mudar alguma coisa, por exemplo, eu estou pensando em empresas como uma IBM, ou uma Dell, ou uma coisa assim, por exemplo, para fazerem alguma alteração no site, é preciso quase um planejamento de um ano inteiro para fazer uma alteração simples de estrutura, porque requer aprovação da equipe de marketing, porque depois quer a aprovação da equipe de TI, e porque depois eles têm que ver o que é que isso vai impactar no budget e nos servidores e toda essa então, coisa. O que você está falando com isso, se eu estou entendendo bem, da mesma forma que você disse que muitas vezes o problema do SEO é o produto, que é um produto meia boca, um produto que não merece ser mencionado num mecanismo de busca como o Google, quer dizer, o problema não está no site, está no produto. A gente pode também encontrar erros de SEO que não estão no código de programação do site, mas sim nos processos empresariais. Ou seja, meu amigo, se a empresa que tem toda essa estrutura, eu preciso de o departamento X, tem que assinar, tem que pegar o diretor, etc., para aprovar, fazer aquela reunião semanal, o erro está aqui, o erro está na forma como a empresa está organizada, então a gente tem que mudar o business para poder melhorar o SEO, né? Olha, já tive empresa que veio para a gente pedir proposta e depois falam, a gente quer SEO, mas a gente não pode mudar nada no site. Fica difícil, né? Se você quer fazer SEO e você não pode mudar a estrutura do site, ou você só pode mudar texto no site, então você vai conseguir apenas um mínimo, né? Você tem que entender que para fazer SEO, para haver mudança, tem que haver mudança de um lado, tem que haver mudança no outro. Se não há mudança no que é requerido mudar, você não pode esperar milagre, né? Perfeito. Então, é isso que é preciso entender. Muito bom. Se você tiver um tempinho, a gente pode falar de boas práticas e, ao final, a gente coloca um segmento específico para a nossa área de membros. Esse aqui é um vídeo que a gente deixa público para todos no YouTube. E a gente pode falar um pouquinho, ao final, um segmento específico sobre conversão, otimização de conversões. Pode ser? Pode ser, sim. Tá bom. Boas práticas. Eu anotei, durante o nosso bate-papo, você deu ênfase para acessibilidade, usabilidade, isso é muito importante, entender como é que os mecanismos de busca funcionam, também excelente. Só que, na minha pesquisa, eu olhei o site de vocês, tem até também, acho que em uma das suas apresentações, você fala até de um certo ciclo de melhoria continuada, né? Então, a gente primeiro define métricas, depois prioriza, implementa a melhoria, tem que medir o impacto e volta para o primeiro passo. Você quer fazer algum comentário a respeito desse tipo de melhoria continuada, como que ele funciona na prática, como que tem sido com alguns clientes seus, obviamente sem mencionar nome, mas para ilustrar um pouquinho para a gente. Isso é um pouco o reflexo do ciclo do mercado, do ciclo de um produto no mercado, né? E como o mercado online também evolui. Então, nós temos que pensar que fazer SEO não é one time fee, né? Não é uma coisa que seja feita uma vez e depois você fica servido para o resto da sua vida no site. Em termos de acessibilidade, isso pode ser verdade, né? Porque a acessibilidade não muda tão radicalmente ou a passos tão rápidos como o produto em si ou como o mercado se move.
né? Ou como uma concorrência entra no mercado. Então, é que esse ponto pretende focar que quando a gente quer lançar um produto no mercado e quer ter SEO em mente, a gente tem que contar com a acessibilidade, a gente tem que contar com a usabilidade, porque sem a usabilidade as pessoas não vão conseguir comprar o seu produto, ou não vão conseguir chegar ao seu produto, ou não vão conseguir achar o seu produto, ou vão gostar mais de usar o site do concorrente em vez do seu, inúmeras razões. E nós na Engine acreditamos que SEO está muito ligado, eu diria que mais de 50% do trabalho de SEO está muito ligado às vertentes de usabilidade e acessibilidade, porque por muito trabalho de SEO que você faça e apresentar o seu site em primeiro lugar, se ele não converter, você não vai ter muito retorno em relação ao que você fez de SEO. Os usuários vão cair na sua página, eles vão ficar ali e depois vão sair porque não acham o produto ou não gostam do produto e vão para outro site. Então nesse aspecto. Depois há que considerar também um aspecto de que por você estar fazendo SEO não quer dizer, como a gente falou ainda há pouco, que os seus concorrentes não venham a fazer também, né? Você pode ter a vantagem inicial por fazer primeiro e por ganhar um pouquinho mais de visibilidade, mas quando os seus concorrentes com um produto similar ou muitas vezes com um produto melhor começarem a acordar ou a querer fazer também, a melhorar a acessibilidade e usabilidade do site deles, eles vão começar a correr atrás de você nos resultados de busca. Então, é todo esse ciclo que a gente tem que considerar, que a gente implementa as melhorias, a gente vê o que é possível fazer neste ciclo do produto, nesta altura, em relação às todas as funcionalidades que os motores de busca lançam a toda a hora, novos algoritmos, novas maneiras que o Google lança para entender os produtos, e tudo isso é fatorizado num processo de SEO, num planejamento de SEO. E para o ano, tudo isso vai mudar. Porque vai mudar a concorrência online, vai mudar a maneira como o Google vai entender o seu site, porque eles estão constantemente trabalhando em entender melhor a web, entender mais o produto, entender o usuário, adotar a maneira como entender as tecnologias, novas tecnologias que vão aparecer. Por exemplo, até há uns anos já era tudo feito em Flash, agora temos HTML5. Portanto, tudo evolui, a tecnologia evolui, e é preciso que o site e o produto no site que acompanhe não só a tecnologia, mas a evolução do mercado em si, né? O que as pessoas procuram, porque as pessoas não procuram mais o iPhone 1, eles agora procuram o iPhone 5, né? Que já tem um monte de outros benefícios. As pessoas já querem um smartphone com NFC e com, sei lá, e com GPS, e antigamente tinha um smartphone que acessava a internet e era isso, né? Então, isso é um exemplo da evolução de um produto, né? Que hoje em dia tem um monte de coisas que é preciso e que é bom explorar para mostrar ao usuário os benefícios do produto e de como a gente vai apresentar esse conteúdo para os motores de busca e que tecnologia a gente vai usar para os motores de busca e tecnologia a gente vai usar para apresentar para os usuários, etc. Pedro, eu estou imaginando... Bom, eu quero também, antes de encerrar, obviamente, perguntar um pouco mais para você como funciona o trabalho da consultoria que vocês oferecem, perfil de cliente adequado, e foi isso que eu pensei enquanto eu escutava você falando. Porque algumas vezes, pelo diálogo que você me traz, eu entendo que você está bastante acostumado a trabalhar com empresas que já estão bem estabelecidas. E faz todo sentido porque, por empreendedor individual, né, muitos de nossos colegas, quer dizer, aliás, até o público-alvo do nosso curso do Empredig é aquele profissional que tem já um emprego das 9 até as 6, ele consegue dar conta do recado, tem grandes aspirações, maiores até do que o emprego dele do dia a dia, então, paralelamente a isso, ele vai criando um site, vai colocando alguma coisa no blog, vai conseguindo alguns visitantes, vai cultivando aquele relacionamento. Paralelamente a isso, ele vai conseguindo os próprios produtos ou serviços, ele empacota isso numa forma de distribuição digital e consegue vender, né, seja enviando materiais pelo correio ou até mesmo algum material de download, algum serviço que ele oferece pela internet.
Então, para esse empreendedor individual, quando a gente até fala assim, olha pessoal, olha, tem um site e tal, por exemplo, o Theme Forest, né? Você pode ir lá e você compra um tema visual para melhorar teu site, é muito bacana, $15. Aí a dica tá dada, né? Por $15 você vai lá, você pega um template lindo para o teu site. E algumas pessoas não fazem isso. Então eu tenho imaginado assim, pô, o cara pensa 2 vezes para gastar $15 e tirar aquela aparência amadora, né, colocar uma aparência profissional. Obviamente não é apenas $15, porque se você tiver que customizar alguma coisa, vai ter que pagar talvez aí mais uns $100, $300 aí para um freelancer que vai deixar tudo redondinho para você. Mas enfim, quando o empreendedor individual tem que tirar o dinheiro do bolso, ele pensa muito. E acho que na questão do SEO também não é diferente. Muitas vezes a gente olha algum tema de WordPress, que é uma plataforma bastante simples, é bacana para o empreendedor individual que não quer entrar em muito detalhe de programação. Você vê as pessoas que querem vender aquele tema, obviamente eles falam, não, isso aqui está otimizado já está compatível, vai te melhorar na tua posição e etc. Então, que comentários que você daria, meio já dando uma dica de lambuja aqui para o pessoal que é empreendedor individual, que está com o orçamento mais limitado, o que esse cidadão que está empreendendo sozinho, e ele tem que fazer malabarismo para conseguir os distribuidores dele, para ele montar o produto dele, para ele cuidar de design, para ele responder e-mail, para ele criar o canal dele no Twitter, no Facebook, etc. O que esse cara sozinho pode fazer com, digamos, 2 horas por semana para ele se dedicar ao SEO? Que dicas que você daria que seriam úteis para esse pequenininho? Aí depois a gente fala um pouco mais de qual que seria o próximo passo, eventualmente num trabalho com uma agência. Uhum. Em primeiro lugar, eu recomendo que primeiro que tudo, acho que é importante, e nós na Engine temos essa premissa, isto é só uma parte em relação a esse aspecto, é que nós só atendemos empresas ou empreendedores que estejam criando algo, que seja um produto ou um serviço. Ou seja, nós não tentamos, não queremos estar fazendo SEO para algo que não vai escalar. Ou seja, se o negócio online não for um produto ou um serviço, se for apenas um blog ou uma coisa qualquer que vai ser monetizada com publicidade, com AdSense, nós não achamos que isso é algo que escala de um ponto de vista de fazer SEO. Então, o que a gente deve procurar é exatamente a gente definir o que é o nosso produto e o que é o nosso serviço. Depois, exatamente, pensar. Eu começaria logo, por início, por ir no Google procurar pelo guia de otimização do Google para iniciantes, baixar, ler o guia todo do início ao fim, até porque me deu muito trabalho a traduzir esse guia do inglês para o português. Na altura que fui eu que traduzi, não sei se essa versão ainda foi traduzida por mim pelo Ariel ou se é uma versão mais nova. Mas aí vocês vão ficar logo com mais de 50% do conhecimento do que é necessário, do que vocês podem fazer e das boas práticas da SEO. Depois é importante terem a atenção de escolher uma plataforma para o vosso site que seja minimamente otimizada. Eu pensaria em, o WordPress é muito comum e já dá para adaptar para muita coisa para além de um blog. Por exemplo, o site da Engine é baseado em WordPress e todo o site, e tem apenas uma secção do blog lá, mas todo o site é feito em WordPress. Também existe, por exemplo, o Drupal também é muito bom em termos de otimização, mas requer um pouco mais de tempo e conhecimento e dedicação para ficar um pouco mais redondo. Tanto o WordPress como o Drupal têm comunidades e plugins e seja lá uma comunidade ativa que pode ajudar o empreendedor que não quer gastar dinheiro em consultoria ao início, ou vai lá na comunidade, discute o problema dele e possivelmente haverá outros usuários que o poderão ajudar ou contribuir para
para as melhorias e para as necessidades que ele pretende. Também existe, acho que Joomla também é uma boa escolha, mas Joomla depende um pouco é um pouco também complexo em termos de back-end ou de CMS, de gerenciar um pouco mais que o WordPress. E depois acho que é importante também para essa pessoa começar a visitar os fóruns do Google para Webmasters, porque muita gente também obtém boas dicas da participação lá no fórum do Google para Webmasters. É um fórum mais voltado, como já falei, para Webmasters e voltado para as funcionalidades da pesquisa orgânica do Google, e para quem não tem dinheiro para investir em um início em SEO ou é autodidata ou quer aprender, são bons recursos a seguir, a leitura e não só a leitura, mas a participação no fórum, porque tanto quem se sentir mais confortável com o inglês pode ir no inglês, que tem um pouco mais de atividade do que o português, mas o português também já tem bons níveis de participação e tem muito bons usuários que já são o que a gente chama de super users lá, participando e que dão muito boas dicas e são profissionais já de algum tempo no mercado. Pedro, eu estou ouvindo os comentários, eu quero fazer uma pequena mudança na forma como eu te formulei a pergunta. Eu vejo que são ótimas dicas que você está dando, elas são meio que meta-dicas, ou seja, antes de você começar a fazer qualquer coisa, aqui está o teu treinamento para você virar Rambo, né? Então você está me dando aí todas essas dicas, são realmente a parte de base. Agora, o próximo passo, para o cara que quer colocar a mão na massa, eu só vou te comentar uma dica que eu escutei com um colega meu, me pareceu que fez sentido, você pode complementar ou até criticar, se for o caso. Então vamos supor, de novo pegando o exemplo do meu amigo aí que está com essa loja de roupas íntimas, né, de lingerie. Ele poderia, talvez, fazer uma busca a respeito de palavras-chave em torno do tema lingerie e peças íntimas. Então ele pode fazer uma listagem e, além dos termos óbvios, ele pode encontrar algumas palavras meio de cauda longa. Então, lingeries que os homens gostam, lingeries para fazer striptease, lingerie sexy, etc. Então ele poderia selecionar, não sei como que ele pode fazer isso, encontra alguns temas ou internamente com algum funcionário dele, ou então poderia terceirizar para algum redator, começar a escrever artigos e jogar tudo isso num blog de forma que poderia trazer mais visitantes. Os visitantes têm uma boa experiência, logicamente estamos partindo do pressuposto que são artigos bem bolados, inteligentes, com boas sacadas, e que depois eles, no próprio artigo, tem algum call to action. Então clica aqui para você olhar os novos modelos que chegaram, ou então clica aqui para você entrar para a nossa lista e receber descontos e tudo mais. O que você acha desse tipo de abordagem? Ainda é algo que faz sentido, que funciona? Ou a web está ficando meio poluída, com todo mundo fazendo a mesma coisa? Então, quer dizer, muitas pessoas com artigos meio nada extraordinários e, portanto, podem ser ignorados. Pega mal para o Google sair publicando trocentos artigos todo dia, porque, obviamente, você pagou por freelancers escreverem aí 10 artigos por dia para você está tacando tudo no blog. Que comentários que você tem a respeito desse tipo de abordagem? Olha, é assim, eu acho que se a pessoa quer fazer um blog ou publicar artigos só com o intuito de querer trazer tráfego do Google, eu acho que essa não deve ser a visão. A visão deve ser, eu quero escrever porque realmente tenho paixão pelo produto que tenho, ou tenho algo para oferecer que não existe no mercado em relação ainda a este produto. Agora, fazer mais do mesmo não acho que seja o correto. Ou querer fazer, agora quero ter um blog só porque ouvi dizer que é bom para trazer tráfego para o site. Não. Porque os artigos vão acabar por ficar aborrecidos de ler, ninguém vai ler os artigos, vai parecer um monte de coisa feita só para palavras-chave para ranquear. E eu diria que o que dá mais retorno é exatamente algo que você possa oferecer para o público, ou dados que você tenha, que você possa
tornar públicos, que sejam interessantes para o nicho de mercado, que sejam interessantes para o público em geral. E muitas das vezes não é só para atrair o tráfego do Google, mas, por exemplo, se você for num Facebook ou numa rede social e você partilhar lá esse post do seu blog e perguntar para os usuários, vocês querem participar, qual é a vossa opinião sobre estes dados que eu publiquei? Você vai obter um monte de engajamento e de interação nesse post que você publicou. Não porque você publicou o post, mas porque o que você escreveu é útil. Sim. E os usuários vão querer aquele tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, é com a visão de querer fornecer algo diferenciado do que já existe no mercado, algo que os usuários vão querer, algo que seja curioso, alguma curiosidade, alguma mais-valia para o usuário que encontra o post. Fiquei super feliz com essa tua resposta, Pedro. Estamos gravando isso no final de 2012. A intenção é deixar no YouTube, que pessoas possam escutar, aprender, ter algum benefício durante muitos anos no futuro. Mas pelo menos no ano de 2012, eu tenho alguns amigos, caras extremamente inteligentes, empreendedores, e eles têm sites em diferentes nichos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um telefone. Então ele vai criar um site sobre iPhone 3, ou 3G, ou 3GS. Está todo mundo hoje em dia falando de iPhone 5, como você falou, mas ele vai criar um nicho específico para aquele cara que ainda tem, por algum motivo, um iPhone modelo anterior, ele está se sentindo meio desamparado. Então o que ele vai fazer? Ele pensa, poxa, eu tenho tais serviços e eu tenho tais produtos. O serviço o cara me manda o telefone, eu conserto para ele e eu cobro, digamos, R$50, R$80. E o meu produto eu tenho um e-book que eu ensino o cara como que ele atualiza e etc., como é que ele arruma algumas coisas relacionadas ao telefone, eu vendo esse e-book, digamos, por R$20. Então esse modelo, e tem alguns anúncios também. Então ele faz as contas, hoje no ano de 2012, ele pensa, puxa, se eu consigo um freelancer que eu pago, digamos, R$50, ele me dá 10 artigos, tudo relacionado a iPhone 3, então o cara vai me produzir uma batalhada de artigos, eu vou receber tráfego, porque não é todo mundo hoje em dia que está publicando artigo novo sobre esse tipo de assunto, então eu meio que me consagro na web, recebo as minhas visitas e meu business está funcionando, estou ganhando muito dinheiro, muito obrigado. Da mesma forma que eu sempre tive um certo receio com relação aos pequenos truques técnicos para você, pega um plugin X, você vai conseguir backlink, etc. Paga alguém para te mandar tráfego, entra na Wikipedia, faz um link para o teu site pela Wikipedia, esses pequenos truques. Eu também tenho uma certa impressão parecida com o que você falou, que hoje até pode compensar você pegar redatores ordinários, sem ofensa às pessoas que escrevem, mas ordinário no sentido de comum, sem ser extraordinário, e isso hoje pode te trazer algum benefício. Só que é uma fórmula facilmente replicada. Qualquer cara que olha e fala, pô, olha aí, o Seiti está ganhando dinheiro, ele tem um site de iPhone 3, vou fazer a mesma coisa. Vou conseguir um outro cara que vai escrever mais artigo que ele, mais barato, e vai chegar uma hora que o Google vai falar, peraí, gente, esse tipo de artigo é bom? Por exemplo, tá? Só um critério. Está tendo vários joinhas no Facebook? As pessoas estão curtindo de verdade? Não estão, mas ela entra e está... Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses caras, vamos deixar só artigos que são altamente compartilháveis, né, que as pessoas realmente falam, pô, olha que legal que esse cara fez, infográfico, etc. Então, eu acho que hoje talvez funcione, mas no futuro é possível que não. Você pode complementar algo a respeito disso? Sim, assim, nós hoje em dia temos nessa premissa, nós hoje em dia temos no Brasil alguns clientes em que eles têm um blog e eles publicaram coisas no blog que foram linkadas de sites do governo, porque alguém no governo olhou, leu o artigo deles, achou tão legal que baseou qualquer coisa que eles... um outro artigo que eles publicaram num portal do governo e basearam o que eles publicaram num artigo de uma empresa externa. Cara, isso é de um valor acrescentado super legal e não é o tal
post do blog que é cuspido, que é facilmente replicado. E é algo que o concorrente provavelmente não vai conseguir fazer se não tiver o mesmo nível diferencial ou de produto ou de conhecimento, né? Então, daí você pode ver já a vantagem que esses caras vão ter em relação à concorrência, só porque o que eles escrevem é de valor tão agregado que até alguém do governo achou aquilo tão legal que fez um outro post com base no que eles publicaram. Então, é nessa premissa que a gente tem que pensar e com essa mente que a gente tem que pensar naquilo que quer construir. Muito bom. Eu acho que é uma questão que fica na cabeça das pessoas, porque eu tenho notado um certo padrão, uma solução intermediária para o empreendedor individual que ainda não tem aquele orçamento grande para chamar uma agência de SEO. Ele fala, cara, eu vou pegar um plugin, né, aquele plugin lá do SEO, para mudar o título, para colocar keyword, para colocar, né, palavra-chave, e vou contratar aí um estudante, um recém-formado, e vou contratar um pacote. Eu pago aí R$50, ele me escreve 20 artigos de 500 palavras cada, beleza. Mas eu tenho meu receio a respeito de será que isso vai valer a pena para você ou não no médio e longo prazo. E isso, foi esse tipo de... Aliás, foi esse tipo de conceito que o Google quis combater com o lançamento do algoritmo do Panda, né? Porque antigamente isso era uma prática já tão banalizada que a própria qualidade dos artigos e desses pacotes de artigos que as pessoas compravam era totalmente ridícula, né? Havia sites que tinham artigos como despejar um copo de água. Cara, a sério que você vai comprar ou vai escrever artigos com uma qualidade e tão ridículos quanto uma abordagem assim? Então, qual é o valor de um artigo que fala como botar um copo de água, como despejar um copo de leite? Cara, não tem valor nenhum, né? Então, esses artigos estavam sendo apenas feitos para gerar tráfego, que ia gerar clique em AdSense, ou em publicidade, ou page views, ou views de banners, ou seja lá o que for, para o cara fazer dinheiro no site. E é dessa premissa que é preciso fugir. Eu acho que tudo que for um pacote de qualquer coisa já é suspeito, né? Pacote de links, pacote de 1000 joinhas de Facebook, pacote de comentários. Nossa, isso é... Fuja dessas coisas, fuja do sucesso fácil. Isso não existe. Pode falar um pouquinho mais do trabalho por trás da Indino? Que tipo de perfil-alvo de clientes, que tipo de problemas vocês resolvem? Seria bem interessante a gente ter uma noção, assim, mas, né, lógico que todas as informações estão no site, mas não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com o dono, que está aí, né? Vamos gravar mais um outro bate-papo futuro com o Ariel, mas a tua versão da história qual é, Pedro? Como eu falei ainda há pouco, a Engine tem um perfil de... A gente quer alavancar um negócio online daqueles sites que têm realmente o potencial de o fazer. Isto é, sites que ofereçam um produto ou que ofereçam um serviço ou que sejam de algo tangível, né? Tangível em termos de algo que pode ser vendido. Não, como eu falei, acho que a gente tenta um pouco não fornecer serviço para apenas site que viva de publicidade, que isso não escala. Nós temos um conceito que é mais ou menos, a gente não quer fazer tuning no motor do cara para ele se espetar no muro lá na frente, né? A gente quer fazer tuning no motor do cara para que ele consiga correr a estrada que atravessa o deserto americano todo, né? Então, é mais ou menos com essa premissa. Então, muitos dos clientes que chegam a nós e muitos dos clientes que nós aceitamos também a trabalhar são clientes, primeiro, que têm esse perfil, ou que oferecem um produto ou que têm um serviço. São clientes que, muitas das vezes, muitos deles nunca apostaram em SEO porque
tinham medo exatamente do que poderiam encontrar, ou tinham receio de encontrar algum profissional um pouco menos ético que os levasse a ser penalizados. Temos mesmo clientes que foram penalizados, tiveram más experiências com outras empresas e vieram para nós porque exatamente tiveram essa má experiência com outras empresas e ficaram fartos um pouco de deitar dinheiro à rua, né? De fazer qualquer coisa e foram penalizados ou que não tiveram o resultado que queriam. E é basicamente isso. A gente não tem estado a correr atrás de cliente por enquanto. Muitos dos clientes que a gente tem, a maioria dos clientes que a gente tem vieram ter connosco proativamente. E a gente quer manter isso mais ou menos assim, porque a gente quer atender os clientes da maneira certa e maneira correta e oferecer o máximo que a gente consegue de dedicar o nosso tempo para os nossos clientes, em vez de ter algo semi-automático que, sei lá, manda, sei lá, reports ou plugins, ou seja lá o que for para o cliente, que não é bem. A gente prefere ter uma reunião com o cliente, sentar, participar do brainstorming do produto, participar do brainstorming, qual é a direção que a gente quer tomar, ver com todas as equipes envolvidas, ver com a equipe de TI, sensibilizar eles para o que é preciso fazer no site, o que é preciso mudar no site, a urgência que as coisas podem ter no site e como isso vai afetar a empresa para que eles trabalham e fundamentalmente o papel deles na empresa, a empresa de marketing, a empresa, sei lá, todo mundo que de alguma maneira pode tocar no desempenho do site online. E acho que é muito importante manter todos esses departamentos da empresa tocando os instrumentos em harmonia e não todo mundo tocando o instrumento de maneira isolada, enquanto um pedala para a direita, o outro pedala para a esquerda. Não, hoje em dia, acho que a SEO e a visibilidade do motor de busca passa muito por saber também coordenar todas essas equipes internas de uma empresa, né? E saber mais ou menos como colocar todas essas equipes a trabalhar para o mesmo bem comum, em vez de cada um trabalhar. Porque o que você está propondo não é uma coisa simples, porque se fosse simples não seria extraordinário, né? O conteúdo extraordinário. Isso. Agora, para que o conteúdo... É muito simples você dizer para o cliente, não, você tem que ter um conteúdo mais extraordinário, uma coisa... Tá, mas como é que eu faço isso? Você tem já um profissional de criação, você está fazendo isso, está fazendo pesquisa, então acho que tem todo o processo atrás do processo, né, para que isso ocorra. E a gente tenta dar ideias até ao cliente de como ele pode fazer certas coisas, porque não sei se o Seiti viu lá no nosso perfil, a gente tem uma rede internacional de ex-Googlers, em que a gente fundou, aliás, eu, Ariel e mais quatro pessoas que trabalharam no Google na mesma equipa. A gente fundou esta é uma aliança que é a Search Quality Alliance, e a Search Quality Alliance pretende tem várias vertentes, mas a principal vertente somos uma instituição somos uma organização com fins não lucrativos, e o que a gente quer fazer diretamente com a aliança é exatamente primeiro promover as boas práticas em SEO de uma maneira geral e internacional, e segundo dar assistência ou prestar algum tipo de serviço para instituições de caridade. Por exemplo, uma instituição que não tenha dinheiro para pagar uma agência super conceituada de SEO para lhes fazer um serviço porque vai sair super caro. Nós nos disponibilizamos a fazer este tipo de serviços para empresas sem fins lucrativos. E, por outro lado, e fora já do escopo desta aliança, nós obviamente mantemos o contacto uns com os outros, e nós discutimos tendências dos mercados internacionais, problemas dos mercados internacionais, visão dos nossos mercados locais para os nossos colegas, e isto nos possibilita
atender os nossos clientes de uma maneira diferenciada, ou seja, nós temos não só o conhecimento local, mas temos também o conhecimento internacional e especializado que muitos dos nossos competidores não têm, né? E nos bastidores, com os nossos colegas, nós discutimos tudo, desde, como eu já falei, as tendências dos mercados internacionais, até a gente discute entre nós os algoritmos do Google e o que é que foi, o que é que mudou, o que é que não mudou. Mas é apenas mais como um hobby, uma maneira de nos mantermos atualizados, porque o nosso diferencial não está no conhecimento do algoritmo do Google. O nosso diferencial está porque a gente, pelos princípios, e porque a gente sabe pensar como um engenheiro de busca e a gente sabe qual é o caminho que o Google quer percorrer e qual é o roadmap que eles têm e qual é o fim que eles têm, e não apenas o pontual de este algoritmo faz isto e aquele faz aquilo. Sim, eu sei muitos algoritmos fazem, não sei de todos, porque ninguém no Google sabe como os algoritmos todos funcionam. Eu sei de muitos deles, tive o privilégio de trabalhar com pessoas que lidaram diretamente e escreveram diretamente esses algoritmos, mas não é isso, não creio que isso seja o diferencial que me possa vender os meus serviços. É mais o aspecto de dar a segurança aos meus clientes, de saber levar o cliente pela mão e dizer você está seguro, você vai ter um retorno possivelmente o melhor que a gente conseguir fazer para você, e você vai ter um conhecimento diferenciado e internacional se precisar. Quais são as formas de entrar em contato diretamente com você? Você gosta de usar Twitter ou prefere que as pessoas vão até o site, utilizem algum formulário? Como seria bom, Pedro, para quem ficou com alguma dúvida adicional? É assim, eu tento... as pessoas podem me contatar diretamente no Twitter. No Twitter eu falo com todo mundo, respondo dúvida a todo mundo. Qual que é a conta? Pedro Dias, tudo junto. É isso. E no Google Plus também. No Google Plus permite um pouco... Eu gosto do Google Plus porque até ao momento é um pouco menos orkutizado que o Facebook, né? E acho que ao momento tem um valor que muita gente ainda não descobriu. Todo mundo geek está lá, todo mundo que tem algum conhecimento tecnológico, todo mundo está lá. E o Google Plus proporciona o encadeamento de conversa, que dá para ter uma conversa lá e não é limitado aos 140 caracteres do Twitter, né? E dá até mesmo para ter uma conversa privada com alguém, não precisa ser por e-mail, chega lá ao Google Plus, limita a conversa entre duas pessoas e bate um papo lá sem mais ninguém olhar. Essencialmente são essas duas. Depois, se quiserem, podem entrar em contato pelo formulário lá da Engino. A gente tem um formulário de contato lá e tudo o que for assim mais pertinente eu posso entrar em contato direto depois com as pessoas, mesmo através, ou se a pessoa tiver alguma dúvida mais que eu possa ajudar mais diretamente, mesmo eu mando por Twitter, por DM ou alguma coisa, ou no Google Plus mesmo lá, mando o e-mail e a gente depois pode bater papo por e-mail, mas eu acho que são canais mais que válidos, né? Pedro, quero agradecer demais aí, em nome de todos os nossos amigos. A gente vai deixar essa parte aberta para todos. Vou me despedir de você, desse vídeo, mas por favor continue na linha que a gente vai fazer a nossa continuação falando de como otimizar a taxa de conversão. Um abraço forte. Abraço.